Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Manuela Castro, sou esposa do Wagner Aquino, e hoje nós iremos fazer uma partilha, né? Além de partilhar, nós iremos orar na Palavra de Deus, e hoje falando sobre as esposas, né? A você que é esposa, que vai participar conosco, né, nessa noite, né? Seja bem-vinda, né? A você que é esposo também, a você que é família. Você que vem hoje nos presentear com a sua presença, né, em assistir, né, essa gravação que nós estamos fazendo, né, que vemos relatar. Na verdade, eu venho relatar na Palavra de Deus a experiência que eu tenho como esposa, né? Venho ajudar junto com você. Então, nesse momento, nós iremos iniciar, né, esse momento de oração meditado na Palavra de Deus, né, pedindo a bênção de Deus sobre todos nós, né, sobre a minha pessoa que está aqui, e a você que está recebendo aí do outro lado, né, assistindo a esse vídeo, a Palavra de Deus. Então vamos iniciar nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para iniciarmos a nossa oração meditada, nós iremos ler a palavra que vem ser nos dirigidas hoje em 1 Coríntios. A você que tem sua Bíblia, né, eu vou dar um tempo assim, você pode pegar a sua Bíblia também e abrir. Deixa eu dizer, a palavra vai estar em 1 Coríntios, capítulo 7, de 1 ao 5. Então vamos lá. Casamento e celibato. Passo agora a tratar dos assuntos sobre os quais me escrevestes. É bom para o homem abster-se de mulher. Entretanto, para não cair em imoralidade sexual, tenha qual a sua mulher, e cada mulher o seu marido. Cumpra o marido o seu dever conjugal para com a esposa, e a esposa do mesmo modo para com o marido. Não é a mulher que dispõe de seu corpo, mas o seu marido. Do mesmo modo, não é o marido que se dispõe de seu corpo, mas a sua mulher. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para vos entregardes à oração. Voltai depois à convivência normal, para que Satanás não vos tente por vossa falta de domínio próprio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E nessa leitura, né, em que o Senhor vem nos dirigir hoje, eu falando como esposa. Coríntios, Paulo, na verdade, vem dizer aos Coríntios aqui um aconselhamento sobre aqueles que são casados e aqueles que são solteiros. Mas, particularmente, a gente vai direcionar mais a nós, esposas. Né? O Senhor ele vem nos dando uma ordem aqui também, né? Que nós possamos, né, estar sempre dispostos aos nossos maridos, que o nosso corpo, esse corpo que Deus nos deu, não nos pertence, né? Pertence ao nosso marido. Eu sei que na nossa convivência conjugal, né, principalmente a gente que é mulher, né, nós que somos mulheres, às vezes a gente não está muito dispostas a muitas coisas no nosso relacionamento, né? E às vezes a gente rejeita o marido por muitas coisas, né? Não digo só na parte sexual, mas aqui o Senhor vem nos falar sobre a parte sexual na nossa vida conjugal. Porque quando a gente vai crescendo, nós mulheres particularmente, né, a nossa educação ela vem cheia de regras, né? Nossa mãe vem nos educando, nosso pai pelo lado masculino, mas particularmente mais a mãe que tem conversa com nós, que somos mulheres. E ela vem nos preparando para uma realidade, às vezes dentro de uma casa ou fora de uma casa. Eu falo particularmente na minha, que a minha mãe, graças a Deus, ela me educou, né, para mim sempre buscar as coisas fora, correr atrás, né, sonhos, estudar, né? E no decorrer da minha vida foi assim, né, até eu encontrar hoje que é meu esposo, né, o Wagner. E eu me casei com ele, né? Eu tenho 22 anos de casado já com ele, né?
viemos de um relacionamento também que não fácil. Eu tenho certeza que todas as mulheres têm as experiências com seus maridos também, nas dificuldades do dia a dia, né? Mas hoje eu falo sobre aquilo que Deus veio manifestar aqui nessa palavra, quando Ele fala, né, sobre o casamento, sobre aqueles que são casados e aqueles que estão solteiros, aqueles que são viúvos. Porque na palavra de Deus Ele vem falando sobre isso, né? A gente não tem esse entendimento espiritual quando a gente não vem, né, de uma vida onde os nossos pais eles têm essa vida cristã, né, intensificada, quer dizer, participativa na igreja, né, tem esse convívio cristão todo. A gente às vezes vem de uma realidade que a gente tem que crescer, né, participar da vida social, né, batalhar e conquistar o espaço que a gente tanto quer. Nós mulheres, eu falo na parte mulher. Então, quando a gente se depara com o casamento, muitas vezes a gente não está preparada para uma vida conjugal. E é justamente isso que Paulo fala aqui em Coríntios, né, que aqueles que estão casados, né, que vivam com as suas esposas, no caso, as mulheres que vivam com os seus esposos, mas aqueles que estão solteiros, que eles pensem antes de casar. Não é que ele fique falando aqui que o casamento não é bom, não é honroso, não. O casamento é honroso e é bom. Mas nós temos que estar preparados, né? E normalmente a gente nunca se prepara para isso como esposa. A gente se prepara para um mundo de mercado lá fora e de conquista, e não é errado não. Só que nós também temos que comungar a palavra de Deus na nossa vida para que a gente tenha essa estrutura, né, de saber lidar com o casamento, com o marido, né? Porque muitas vezes nas nossas conquistas pessoais a gente acaba esquecendo da nossa vida conjugal, do nosso marido, de sermos esposas mesmos e de delegarmos essa graça, essa honra que Ele tem diante de Deus, de ter os nossos corpos, né, inteiramente para eles, sermos dele mesmo. Porque muitas vezes a gente prepara a nossa vida, né, social, né, nossa vida até sexual mesmo, não só para o nosso marido, né? A gente tem uma criação diferenciada, a gente não busca Deus, mas na nossa vida, né, no nosso dia a dia, a gente busca as nossas conquistas, né? E muitas vezes nós vamos muito longe, né? E Paulo, quando ele aconselha aqui a Coríntios, é justamente que ele fala aqui até na palavra aqui, que se você tiver esse domínio sobre o seu corpo, né, que você se recuse ao seu marido, mas se você não quiser, né, não se recuse, né? Eu não falo só os maridos, eu falo assim, particularmente eu como esposa falo ao meu marido, mas eu falo em todos os sentidos da nossa vida. Quando Deus fala em prudência na nossa vida, Ele fala a gente muitas vezes analisar uma situação que nós temos que viver no dia a dia com os nossos esposos. Eu não falo só do corpo não, eu falo da mente, eu falo do coração, eu falo do dia a dia, né? Quando Paulo aconselhou aqui Coríntios, ele aconselhou Coríntios sobre o corpo, né? A matéria, a parte sexual também, que é muito importante no casamento. Mas eu falo também hoje como esposa, do convívio diário dentro de casa, que é a maior luta que nós temos, né? Dentro da nossa casa, a gente saber conviver com o nosso esposo. Muitas vezes a gente recusa ele não só na cama, né? Muitas vezes a gente recusa ele dentro de casa, como pai dos nossos filhos, né? Às vezes até desonramos ele como autoridade. Então o Senhor vem nos dizer na palavra hoje que nós tenhamos esse amor, né? Essa participação, e deixemos ele ser participativo na nossa vida também. Não só, que é muito importante, como a palavra de Deus fala, a parte sexual, para que nós tenhamos força, né? Quando ele fala em rejeição aqui, que ele pede que quando a gente rejeite o nosso marido na cama, mais particularmente aqui a palavra diz, né? É que seja rejeitado somente para que a gente possamos estar em oração e em jejum. Mas que nós não deixemos muito tempo, né, os nossos corpos, né, rejeitados pelo nosso marido. E que nós possamos nos apressar, porque se nós tivermos força de não sermos tentados por Satanás, porque nós não temos, nós só temos em Deus, né, que nós possamos nos deitar rápido com o nosso esposo. Mas eu não falo só na vida sexual, eu falo em tudo. No dia a dia, fora de casa, dentro de casa. Quando a gente está fazendo as coisas dentro de casa, é muito difícil, né? O meu marido na última... No vídeo dele anterior, ele falou sobre essa questão, né, do esposo, né? Mas eu também falo sobre a esposa. Às vezes é esse mundo que prega uma liberdade, né, uma liberdade de expressão, uma liberdade, né, desenfreada das mulheres dentro de casa, né, uma autonomia, não acho incorreto.
né? Que a mulher tenha opinião, que a mulher saiba falar, que a mulher consiga uma profissão. Mas desde que ela esteja junto com seu esposo e que ela cresça junto com ele. É que muitas vezes a gente não faz isso. A gente corre esse mundão de meu Deus, né? Que a gente vem de uma criação, quando nós temos uma base cristã, que são pregadas a palavra de Deus, que nós comunhamos as orações do texto, né? Quando a gente tem esse acompanhamento que vem da família de base, da mãe, do pai, né? Da família toda, que tem esses laços de amor, que sentam 6 horas da tarde, que vão orar, né? É ótimo, né? É lógico que as escolhas e a liberdade, Deus nos deu para a gente ter essa liberdade. E essa escolha, minha irmã, a você como esposa, né? Através desse vídeo, nessa pregação que Deus vem nos dar em Coríntios, que nós tenhamos esse zelo, né? Na hora de falar com o nosso esposo, na hora de nós darmos opinião, na hora da parte financeira, né? Que muitas vezes, muitos casais, muitos casamentos são abalados por essa parte financeira, porque muitas vezes nós comungamos de que o marido é o chefe da família, então ele tem que conquistar tudo, ele tem que dar o melhor, né? Ele que tem que gerar renda, ele que tem que ser o cara que vai na frente. Não. Essa questão que Deus vem nos falar hoje sobre a prevenção, aqui em Coríntios ele fala sobre essa questão de casados, viúvas e solteiros. Mas eu falo como casadas, uma mulher casada. Eu sei que as nossas lutas são diárias e que muitas vezes a gente tem essa sensibilidade, muitas vezes, de direcionar a nossa família por esse lado conciliador. Mas se você hoje passa por uma situação na sua vida, né, como esposa, de que você acha que você muitas vezes é ignorada, né, que muitas vezes você, né, se perde em muitas situações da sua vida, seja profissional, né, seja familiar, seja financeira. Eu testemunho assim como uma vida que eu já vivenciei. Né? Busque Deus, busque Nossa Senhora, se ajoelhe diante dela. Peça a Deus essa claridade, essa direção, a nossa Mãe Maria também, para que ela interceda por você, para que ela te direcione como Paulo fala aqui, como ele vem aconselhando a Coríntios aqui, como eles têm que se comportar, o marido e a esposa, né? Os momentos que eles têm que se rejeitar, os momentos que eles têm que deixar a vida deles, eu não falo só sexual não, mas a vida deles pararem, somente para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Somente para jejuar, somente para orar. E ele ainda fala mais, que não se demore muito e que vocês voltem à normalidade para que não sejam tentados por Satanás. Eu sei que a nossa vida é corrida. Eu sei que muitas vezes a gente até deixa Deus de lado, né? Essa parte espiritual nossa de lado, porque as obrigações da vida conjugal, as obrigações de mãe, as obrigações de esposa, às vezes de profissional que fora de casa, né, acumulam muitas coisas e a gente acaba deixando Deus lá embaixo. Aquela parte nossa de fé lá embaixo. Parece que as situações da nossa vida essas são conquistadas quando nós damos os passos, e é mentira. E é uma das coisas assim que eu digo para você que está assistindo. Eu ouvi muito falar na minha vida que a gente não seja o centro da nossa vida. Eu custei muito entender isso na minha vida. E eu agradeço muito a Nossa Senhora, né, que pela graça dela, né, pela mão dela, eu encontrei o retorno na minha família, eu encontrei o retorno a fazer a vontade de Deus, a fazer a vontade de Jesus. Não é tarde, nunca é tarde. E coloque uma coisa na sua cabeça, no seu coração. Não importa o que você viva hoje como esposa, não importa as dificuldades que você esteja vivendo, as confusões, sabe? A gente se enche de responsabilidade porque nós queremos nos sentir útil às vezes, em muitas situações da nossa vida. Não importa o pecado que você viva. É tempo de voltar. É tempo de você olhar para a sua família e ver que se ela estiver muito distante de Deus, de você recolher ela e começar um processo. Começar a retornar ao nosso Senhor. Começar a retornar a Mãe Maria, né? Pedir a Nossa Senhora, puxa vida, quem mais nos entende como mulher? Essa mãe maravilhosa. Essa mãe que não te abandona, essa mãe que entende o coração de uma mãe e de uma esposa. Por isso, minha irmã, né, olhe para o seu marido, né? Tente entender
lado dele, mas para que você entenda o que a gente vive na vida conjugal, é necessário, é essencial que você tenha Deus, que você coloque Jesus no centro. E que as brechas, como Coríntios fala aqui, que a gente não se demore, né? Não que a gente não tenha que viver em jejum e oração, nós temos sim. Mas a nossa parte carnal, ela necessita desse aconchego do marido, né? O esposo de nós. Porque nós nos completamos, né? Naquele momento em que você diz sim, né? Na frente do padre, né? Naquele momento em que você assume o seu marido, né? Você se torna uma única pessoa. Então, você já pensou, é uma pessoa ela dividida no meio, ela precisa da outra parte dela. O coração dela dividido, ele necessita ficar junto. Um braço para um lado, outro braço para o outro, não vamos conseguir ir muito longe. Então, você, esposa, eu sei que as nossas obrigações são muitas, né? E é tão divino que Deus nos deu como missão, porque é uma missão nossa. Né? E às vezes a gente se confunde muito, às vezes a gente se perde nesse caminhar, né? Às vezes é difícil até conversar com o marido, né? Mas eu confesso como fé. Vá a Jesus. Sabe? Às vezes a gente tem essa dúvida de que Deus vai nos responder naquele momento de oração, porque a gente quer uma resposta imediata. A gente quer para ontem aquela resposta. Né? Mas tenha fé. Porque tudo que você passa, tudo que você vivencia na sua vida, Deus vai lhe dar uma resposta. Né? Se sua fé, né, como Deus fala na palavra, é maior do que um grão de mostarda, Ele vai lhe dar de imediato. De imediato você vai escutar a voz dele. Mas como às vezes a gente está muito atribulada na nossa vida, esposa, né? A gente às vezes está muito sobrecarregada de muitas preocupações, porque é o que a gente coloca muito na nossa vida é isso, né? De conquistar, de financeiramente estar estável, né? Deus disse pra gente, Ele foi muito sincero, o Senhor, Ele nunca nos mentiu em nada, né? Ele disse que estaria conosco, né? Mas nós teríamos tribulações nesse mundo. A questão toda hoje é deixar que o Espírito Santo, esse Deus maravilhoso, que quando olhou lá de cima e viu Nossa Senhora para que ela fosse a escolhida, e que através dela Ele nos dá a graça, veja bem o que você ganha, esposa, quando você recorre a Ele, da presença de Maria na sua vida, e de ela pegar na sua mão, Ele sustentar, Ele mostrar o caminho, é divino, é maravilhoso. Eu falo por experiência própria como esposa. O meu lado, eu falo do meu lado como esposa. Eu custei muito entender muitas coisas que Deus falou na minha vida e fala até hoje. Muitas maravilhas que eu vivi com Deus. No dia do meu casamento, ele foi tão esperado assim, porque eu sempre tive essa noção de que eu ia casar. Eu sempre, de 15 anos de idade, eu tinha essa imaginação, nós mulheres, nós vamos casar. Não foi um casamento assim chique, mas pra gente, né, que fomos começando a nos sustentar na fé, né? Desde cedo, desde os 15 anos eu tenho essa vivência em estar na igreja, né, participando. Mas quando eu me casei, eu senti muito, muito, muito Jesus no meio de nós. Eu gostei de entender muita coisa, gostei de me converter dentro do meu coração verdadeiramente para o Senhor, de ser sincera com Ele, né? Por quê? Porque eu me casei com 23 anos e aí eu vivi situações difíceis com meu filho, de enfermidade, né? Nossa vida foi agraciada, que eu falo que é uma graça, porque a gente não entende na nossa... Quando a gente passa por uma experiência de enfermidade, a gente não entende, né, a graça, né, que Deus está fazendo na nossa vida, né, um momento tão especial que Ele está vivendo conosco, porque a gente só sente a dor. Então tudo isso veio como tribulação na minha vida como esposa, porque como mãe eu estava ali do lado, mas como esposa não. Porque acabou tomando o foco da minha vida, como só vivia mãe do meu filho enfermo, entendeu? Mãe do meu filho que eu tinha que conseguir dinheiro para poder dar sustentação para ele, então eu me via só como mãe, não como esposa. E demorou muito para me enxergar o meu esposo. Passamos por muitas tribulações, quase nos separamos, né? É interessante que quando o Senhor me deu a palavra hoje em Coríntios, que foi encaminhada pelo meu esposo, pela mão dele, Senhor, como é tão bonito, né, a tua palavra. Quando Paulo dirigiu a esse povo, Coríntios, né, que era uma cidade que ficava no litoral da Grécia antiga, né, era aconselhamentos a uma comunidade pequena, né, que foi convertida por ele. Então era
as mensagens eram escritas por cartas para eles. Então, por isso que é chamado, né, a primeira carta de Coríntios, né? Então, eles mandavam para Paulo e Paulo respondia para eles, né, na medida do aconselhamento daqueles problemas que eles estavam tendo na comunidade. Né? Então, foi interessante quando Deus me deu, assim, que Ele falou sobre essa questão da doação. Né? Eu não vivenciei isso com meu marido logo no início do meu matrimônio. Logo quando realmente a gente se uniu em Jesus, né, que a gente se tornou uma única pessoa através do sacramento do matrimônio. Eu não fiz essa experiência de imediato, meu irmão, minha irmã que está assistindo. Eu custei para me fazer essa experiência que hoje o Coríntios vem me revelar aqui sobre a gente, realmente, carnalmente, a gente tem que se dar ao nosso esposo. A recusa, né? Às vezes recusar o marido, não fala só sexualmente não, mas ignorá-lo durante o dia também, o leva muito distante de nós. Por que não fazer a experiência da oração? Primeiro com Deus, né? Converse com Nossa Senhora, converse com Ele sinceramente, fale para Ele sobre a experiência que você passa, essa distância que você está do seu marido. Às vezes a gente sente falta como esposa de um carinho, mas qual passo eu estou dando em direção, né, de diferenciar essa falta de carinho dele? Será que eu também, como esposa, tenho demonstrado, tenho diferenciado na minha casa, né, tenho convidado ele para sair mais vezes? Né? Às vezes a gente espera do marido, né, porque a gente tem essa fantasia, a gente não é nem fantasia, mas nós crescemos com essa imagem de que os nossos maridos têm que ser românticos. Não tem que ser realmente. Mas será que eu também estou sendo, né? Essa pessoa que ele também quer que eu seja. Por isso que é interessante que no nosso casamento nós possamos ter essa conversa com ele. Eu sei que é difícil, né, porque são duas pessoas diferentes, né? Mas eu acredito, pela fé, que nós podemos ter essa conversa, que nós podemos ter esse amor compartilhado. Né? A você que ouviu hoje, né, o que Coríntios vem nos dizer, porque ele fala aqui sobre a questão do casamento. E ele fala sobre a questão de você não ser casado. Mas eu falo diretamente sobre a experiência do casamento, da minha vida conjugal. Que você tenha força, minha irmã. Que você busque em Jesus. Que você busque em Nossa Senhora essa intimidade com seu marido. Esse amor que você tem que compartilhar com ele. Não foi fácil para mim também como esposa. Eu não tenho essa facilidade que meu marido tem, assim, de falar de Deus, né? Eu sou uma pessoa assim que eu faço mais ajudar, né? Mas eu falo na minha experiência de vida. Como eu falei para vocês no início, eu fui muito mãe dos meus filhos e deixei muitas vezes de ser esposa do meu marido. Eu sempre busquei ser muito boa, participativa na vida deles, dos meus filhos. Em estar ali vendo o que eles precisam, de estar tentando corrigir a vida deles, né? Quando eles eram pequenos, acompanhando eles sempre. Mas do meu esposo não. Realmente, quando Paulo ele aconselha aqui a quem está casado, ficar casado e ser honrado no casamento. Quem está solteiro, permanecer solteiro, mas honrar a Deus em ser solteiro, né? E viúvo também. Não se case novamente. O Senhor fala aqui na palavra. Mas se você se casar, como fala aqui em Coríntios, permaneça fiel. Eu sei que as dificuldades da vida às vezes nos levam longe, mas seja prudente. Eu demorei a ser prudente, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo coração de Jesus, que quando olha para nós todos, para nós mulheres também, que somos muito guerreiras, Ele nos dá essa oportunidade de retorno. Apesar do Senhor nos dar a liberdade de escolha, eu não digo apesar porque assim, a liberdade nos traz consequências quando a gente não sabe utilizá-las. Utilizá-la no caso. Nós vamos para longe de Deus. Nós escolhemos muitas vezes as coisas do mundo, as riquezas, a busca incansável do sucesso. Não é errado a gente querer melhorar a nossa vida, seja financeira, seja profissional, não é errado. Mas desde que Deus esteja na nossa vida e que a gente nunca deixe o nosso marido para trás, que nós possamos junto com ele, crescer,
que junto com Ele nós possamos caminhar lado a lado, não na frente nenhum atrás, mas lado a lado. Eu custei, meus irmãos, eu custei, mas Deus foi tão bom, tão bom, tão bom na minha vida, que Ele nunca esqueceu de mim. Então, eu digo a você, deixe Deus agir na sua vida, no seu casamento. Partilhe a sua vida com seu marido. Segure na mão dele firme. Converse, mesmo que às vezes ele seja meio trusco, né? Não é grosso não, mas às vezes fechado, porque às vezes o marido é fechado e o marido fala demais. Mas busque na oração, né, que Deus lhe dê essa graça. Que pelo coração de Maria você encontre essa conciliação entre vocês dois. Esse mesmo limite, esse mesmo patamar que vocês fiquem. E Coríntios nos ensina que nós possamos honrar o nosso casamento. Não se preocupe com o que você já fez, porque Deus vem sarando tudo a partir do momento que você entrega a Ele. E que Nossa Senhora vem nos encaminhando, que Nossa Senhora vem nos agarrando na mão, vem intercedendo por nós incansável. Eu digo a você como testemunho, essa mãe tem me dado muita força, tem me caminhado, tem me educado a fazer a vontade do meu Deus no meu casamento, com o meu marido e com a minha família. Quero agradecer a você que está assistindo, que você não deixe de rezar seu terço a Nossa Senhora para que ela interceda junto a Jesus. E que você vá nas adorações também, coloque seu marido, coloque sua família. Não tire Deus da sua vida em nenhum momento. Não tire Nossa Senhora. E vamos nesse momento agradecer a Deus, esse momento de oração que nós tivemos, né, na palavra dele, que ele vem nos dizendo sobre o nosso casamento. Sobre como devemos nos comportar, né, como esposa. E vamos agradecer a Ele através desse Pai Nosso. E a Nossa Senhora que interceda por todas vocês e por mim também, como esposa. Para que nós possamos ser prudentes sempre e honradas, né, ao nosso esposo. E ao nosso esposo maior, que é Jesus. Então, oremos nesse momento, Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, minha irmã. Que Nossa Senhora nesse momento interceda por você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.